Fala aí, pessoal, estamos aqui de volta aqui na nossa série de entrevistas sobre empreendedorismo, criatividade e educação. Hoje a gente está com o Jorge Jacó, que tem um projeto bacana na Escola Municipal de Santa Cruz. Jorge, a gente começa a nossa entrevista com 3 perguntas básicas, que é o seu nome, a sua idade e o que você faz. Então, Márcio, eu sou o professor Jorge Jacó, eu sou professor de Geografia e História da Escola Municipal Princesa Isabel, da Prefeitura do Rio de Janeiro, na 10ª CRE, na longínqua 10ª CRE, fica em Santa Cruz, como você falou. E eu tenho 36 anos. Desses 36, 10 são no Magistério Público Municipal. Beleza. O objetivo dessa entrevista é a respeito do seu projeto de educação que você apresenta lá. Poderia falar um pouco pra gente do projeto? Então, a proposta é trazer uma atividade diferenciada, mas não uma atividade extracurricular, uma atividade curricular inserida dentro do currículo diário das crianças, diferenciada para trazer o que nós chamamos de gamificação de processos pedagógicos. Tá? A gente tem um grupo de pesquisa e nesse projeto de gamificação, né, já estamos aí quase indo para o 4º ano, ano que vem vai começar o nosso 4º ano, e esse projeto ele visa assim, a gente transformar as atividades pedagógicas em jogos, né? Utilizar jogos comerciais para fins pedagógicos. Já existe gamificação em vários outros setores da economia. Existe gamificação no Uber, por exemplo. Você faz pontos e ganha descontos. Você tem gamificação... É uma tendência, né? É uma tendência administrativa, gerencial, de gestão de negócios. Eu acho que na educação já também existem iniciativas de gamificação, de jogos pedagógicos mais antigos. Mas assim, a grande sacada é que os jogos pedagógicos tradicionais, eles não têm, na minha opinião, eles não têm um apelo muito grande de massa. Você tem alguns grupos seletos de alunos interessados, mas fica com aquele gostinho de o professor está me ensinando um jogo de matemática para eu aprender matemática. Ah, ele não vai me enganar. A molecada não é idiota. Não é, ainda mais hoje em dia, né? A molecada não é idiota. Então, você traz um jogo comercial, obviamente, um jogo comercial já com um objetivo, e através desse jogo comercial você mostra o que você quer mostrar. Entendeu? No caso, a gente tem usado com sucesso nesses últimos anos o Magic the Gathering. Então, Jorge, explica pro pessoal o que é o Magic. Eu acredito que tem muita gente que aqui não conhece o Magic. Uma explicação breve. Então, se claro. der pra ser breve, né? Porque o Magic é... O Magic, eu jogo Magic desde a década de 90, né? Eu sou um jogador bem antigo. Acho que você também, né, Márcio? Também eu joguei bastante, também enferrujado, mas de vez em quando eu dou uma arriscadinha. O Magic, ele é um jogo de cartas, é um jogo de um card game, um trading card game. Ele foi desenvolvido por um matemático, Richard Garfield, nos Estados Unidos, na década de 90. A proposta dele, ele representa o duelo entre 2 feiticeiros, né? E nesse jogo, o seu deck de cartas é o seu livro de mágicas. Esses decks, eles são altamente personalizáveis. E como o jogo é muito antigo, para padrões dos jogos modernos, né, ele tem uma grande quantidade, uma grande gama de cartas e de combinações de cartas e de cores, e de efeitos e de estratagemas. Né? É aí que o Magic brilha, nessa personalização dos baralhos, dos decks e dos livros de mágica. A gente costuma dizer que a gente nunca joga o mesmo jogo, né? Sempre... Exatamente. Embora você use o mesmo deck, possa usar o mesmo deck, é sempre um jogo diferente. Né? E ele tá sempre sendo aperfeiçoado por você, né? O seu deck, o seu livro de mágicas, o seu grimório, como a gente chama, né? Ele vai ser sempre aperfeiçoado, que você vai conseguindo mais cartas, vai conseguindo melhores que as antigas. Ou não, você simplesmente retira aquela carta que não está muito boa no estratagema, na estratégia do jogo. Eu costumo dizer para as crianças e para os pais, para os responsáveis, né, que o Magic ele é uma mistura de xadrez com pôquer, só que sem aposta. E eu acredito, né, o pouco que eu conheço do jogo, né, que as possibilidades em comparação com o xadrez são muito maiores, né? Sim. Uma que as cartas se renovam de tempos em tempos, né? Então torna não que o xadrez você consiga prever todas as possibilidades, mas no Magic é muito maior, né? Essa possibilidade de jogo. Né? Vamos pensar um jogo de xadrez onde você tem ali, aparentemente,
Não são, você tem as peças de trás, são mais poderosas que as da frente, os peões. Isso. Mas vamos imaginar um jogo de xadrez onde as peças são escolhidas pelo jogador. Né? Ah, eu quero um deck só com peões e muito rápido. Eu quero, fazendo a metáfora com o xadrez, eu quero um deck, eu quero um deck só com bispos, ou misturado com bispos e cavalos e com artilharia, coisa que não tem no xadrez. Ou seja, ou seja, você personaliza o seu baralho ao seu estilo de jogo. Essa personalização tem um apelo muito grande e funciona muito bem nas nossas propostas pedagógicas. Você é professor há quanto tempo mesmo? Na prefeitura há 10 anos, mas eu já dou aula há 15. 10 anos. Como é que foi? Você já pensou, já estava vindo a gamificação, como é que você foi aquele momento que você falou, eu posso usar o Magic como uma ferramenta de educação? É uma excelente pergunta, porque assim, eu já passei por 3 escolas da rede municipal. Três escolas. Eu já tive na 8ª CRE, que é em Bangu. Eu já tive na 3ª CRE, que é aqui no Meier, em Engenho de Dentro. E agora estou na 10ª CRE em Santa Cruz. Nessas 3 escolas, somente na 3ª, que a direção comprou o meu barulho. Comprou a minha ideia louca. Porque, realmente, vamos pensar na cabeça de uma direção de escola. Eu sou o diretor e eu sou o professor, vou tentar te convencer. Olha só, diretor, eu quero ajudar as crianças a aprenderem, mas eu vou ensinar elas jogando cartas. Um carteado, entendeu? Sabe? Isso, assim, obviamente que eu tive muita resistência das outras direções, mas nessa escola específica eu tive uma aceitação muito boa, porque a minha chefe, a diretora Cíntia, ela vai estar vendo esse vídeo, ela é responsável por isso. A diretora Cíntia, o filho dela é jogador de Magic, é um veterano de Magic também, e ela conhecia o jogo. E ela conhecia a qualidade do jogo e o potencial que ele tinha para aquelas crianças. Então, a visão não foi só minha. E essa, você queria te cortar? Claro. E essa diretora já era em Santa Cruz, não? Sim, ela é diretora de Santa Cruz também já há um bom tempo. Só que eu estou em Santa Cruz tem o quê? 3, 4 anos. Entendi. Né? E ela comprou a minha ideia. Ela comprou a minha ideia, eu acredito. Falei, se der problema... a gente ficou com muito medo no início dos responsáveis, né? Se der problema, a gente para. Né? Mas não, a gente está aí até hoje, há 4 anos fazendo, e eu vou te dizer, essas questões, já meio que antecipando uma pergunta que sempre fazem, né? Com relação aos responsáveis. Seria a próxima pergunta. Exatamente. Porque teve barreiras, né? A primeira barreira é a direção, né? Sim. A segunda barreira, eu acredito nem a direção, as próprias crianças também, né? Deve ter uma barreira com as crianças menor, mas tem, né? A segunda barreira a gente tem a direção, né? E a terceira é os responsáveis, né? A comunidade escolar. Só que, obviamente, quando os responsáveis viram as cartas, eles se assustaram. Não, como assim? Uma das cores do Magic é a cor preta. Né? O Magic tem 5 cores. Né? Azul, vermelho, branco, verde e preto. A cor preta ela representa a decadência, né? A corrupção, a morte. E a cor branca, a paz, a harmonia, a ordem. Só que, geralmente, o responsável, quando ele não vai olhar a cor branca, ele vai olhar... Aí, eu tive pouquíssimos problemas. Eu até quantifiquei, nesses 4 anos de projeto, os problemas que eu tive com responsáveis que impediram seus filhos de jogarem, foi menos de 1%. Ou seja, de um universo de 400 alunos, eu tive 4 problemas. Isso é sensacional, assim, isso aí tá na margem de erro, pro zero. É irrisório. É possível acontecer isso, não tinha, exatamente. Não tinha como. E deu muito certo. O projeto, eu quantifiquei resultados concretos ano passado, de melhorias de desempenho, né? Esse ano eu estou quantificando mais, ou seja, o que resultados preliminares que a gente já tem. As notas dos alunos melhoraram. Os conceitos globais, a gente na Prefeitura do Rio de Janeiro temos conceitos globais I de insuficiente, R de regular, B de bom e MB de muito bom. O que a gente teve de resultado ano passado e a gente espera que aconteça esse ano, né? A gente está na metade do terceiro bimestre. A gente espera, o que aconteceu ano passado foi que o aluno que era I virou conceito R. O aluno que era R, B, e o aluno que era B virou MB. O que era MB vai continuar jogando, vai ser MB sempre. Com jogo ou sem jogo. Mas a gente teve uma melhoria quantitativa nos rendimentos escolares. Documentado isso, Sim. tudo...
Sim, acompanhado, metodologicamente. A pesquisa existe, né, no nosso grupo de pesquisa, e a gente está só tentando botar mais para frente, ver se uma universidade compra a nossa pesquisa, né? Compra não, né? E compra o Magic é da Wizard, né? Sim. Começou na Wizard, hoje em dia a Wizard foi comprada, né, pela Hasbro. Pela Hasbro, né? Eles já deram algum sinal ou nem... A Wizards of the Coast, né, ela ainda existe, né, ela pertencia ao Richard Garfield, né, aquele matemático. Ele ainda está no grupo de... Do Magic, não. Não está mais... Não, ele curiosamente, ele não gostou, é o que eu imagino que tenha acontecido, né, tem muita especulação em cima disso, mas ele não gostou por onde o caminho do Magic estava indo, da forma comercializante que ele estava indo, e ele criou outros card games depois, inclusive alguns que eu estou querendo até levar para as crianças, que tem mentalidades diferentes do Magic, né? A Wizard foi comprada pela Hasbro. A Hasbro, ela tem outras marcas, é uma grande produtora de brinquedos, etc. E respondendo a sua pergunta, não, a Wizards of the Coast, nem a do Brasil, assim, teve muito... eles até olham... vamos conversar, mas aí fica assim, aquela coisa, assim, porque a gente entende, né? A gente, eu também faço parte de outros grupos de pesquisa fora da SME, e a gente tem conversado muito que a gente subverteu a lógica do jogo, do Magic. Como eu estava te falando, o jogo ele é um jogo extremamente comercial. Né? Você compra as cartas e joga. Só que a relação das cartas com as crianças não é uma relação de compra e venda. É uma relação onde ele adquire as cartas que são doadas por jogadores como eu e você, são doadas para o projeto, e o aluno ele recebe essas cartas não mediante o pagamento de dinheiro. Ele não compra um deck, ele não compra um booster, um pacotinho, ele não compra nada. A única coisa que ele precisa fazer para adquirir cartas de Magic é simplesmente entregar os trabalhos de casa e ser um bom aluno. Frequência, trabalho de casa, respeito à escola, ajudar a escola a manter a comunidade escolar. E ao fazer isso, a gente tem os nossos dispositivos de controle, né? A gente controla o andamento desse aluno, as notas, né? E assim ele vai ganhando as cartinhas, vai melhorando seus decks, e o seu Grimório vai ficando cada vez mais poderoso, ele vai se tornando um jogador mais competitivo nos próprios torneios que existem dentro da escola. E o projeto, por enquanto, só na... Qual é o nome do colégio? Princesa Isabel. Princesa Isabel. Só, por enquanto, o projeto só lá, né? Eu estou tentando expandir ele para outras escolas, mas é que dá um trabalhão. Dá um trabalhão. É aquele problema que a gente volta pro início da nossa conversa, que são as barreiras, né? Você conseguiu implantar no Colégio Princesa Isabel porque a diretora conhecia, né? Tivemos algumas facilidades ali em Princesa Isabel, como por exemplo, tem que ter um pouco de pegar as doações, as caixas de doações, que são pesadas, as cartas em quantidade, elas pesam bastante. Mas aí a gente bota no carro, leva para Santa Cruz. Tem um diferencial no Princesa Isabel, porque lá a gente trabalha com as salas temáticas. Então cada professor tem a sua sala. Mais ou menos como a gente vê nos filmes americanos, sabe? Eu tenho a minha sala de geohistória, né? E na minha sala, o material fica na minha sala. Eu tenho um armário. Se você entrar lá na página do projeto, tem um armário que a gente organizamos as cartas por cores, os próprios alunos organizaram os terrenos, os artefatos, tudo por cor bonitinho. E a sala temática propicia que a gente tenha uma maior efetividade no projeto. Eu acho que se fosse numa das outras duas escolas que eu dava aula, por exemplo, eu ia ter uma dificuldade maior. Provavelmente eu ia dar um jeito. Né? A gente vai jogando com o que a gente tem, mas provavelmente eu não ia conseguir alcançar a escala dentro da escola como eu alcanço no Princesa Isabel, graças à sala temática. Ou seja, é um projeto pedagógico, que é o projeto das salas temáticas, ela está associado ao projeto do New Planeswalkers, de gamificação. Então, quando você tem os dois projetos andando juntos, um dependente do outro. Entendi. E pro pessoal de casa saber aqui, falando de matérias mesmo, claro. Quais são as matérias que você consegue trabalhar com o Magic?
Então, meu de matemática, português... Sim. Essa é uma excelente pergunta, também faz parte da descrição do projeto, né? Os ganhos pedagógicos, eles têm alguns diretos e alguns indiretos. Tem alguns curriculares e alguns extracurriculares. Então eu vou começar nos curriculares. Primeiro, interpretação de texto. A interpretação de texto na carta de MEDIC, primeiro, existe a regra do MEDIC, a regra padrão. E as cartas, às vezes, elas contradizem as regras. Exatamente. Por exemplo, uma criatura não pode atacar no turno que ela é conjurada. Você conjurou lá um elfo, né, um centauro ou um dragão, ela não pode atacar naquele turno. A não ser que ela tenha ímpeto. E vai estar escrito na carta que ela tem ímpeto e dizendo, essa criatura pode atacar nesse turno, no turno que entra em jogo. Então o aluno ele tem que ler, interpretar a situação para tirar a melhor vantagem daquilo. Se ele não souber fazer uma boa interpretação de texto da carta, ele não está tirando a maior vantagem que ele tem do recurso que ele conseguiu. Então ele se vê obrigado a fazer uma boa interpretação de texto para ter um bom uso daquela carta. Tá? Entendi. Junto com isso quando a carta está em português, porque às vezes ela está em inglês. Quando ela está em inglês, a gente não recusa nenhuma doação. A maioria tem em outras línguas, mas o inglês é majoritariamente, né? Acredito que 60% das doações estejam em português. Eu vou até mais. 70% das doações estão em português e 30% em inglês. Talvez 29% em inglês e 1% em outras línguas. Às vezes aparece um chinês, um japonês, assim, mas ele não tem problema. O curioso é que ele pega a carta em inglês e ele pega a carta em português, ele faz um aprendizado prático, uma tradução prática. Ele sabe que haste é ímpeto. Porque ele viu nas cartas, ele comparou. E ele não precisou perguntar. Às vezes ele pergunta ao professor de inglês, e às vezes pergunta pra mim. Ele sabe que the end of the turn é o fim do turno. Ele sabe que grimoire é grimório. Library, né? Library é grimório. Ele sabe que hand é a mão, né? Aquele dele. Ou seja, é impressionante como, na prática, ele vai aprendendo o português da interpretação de texto e o inglês através das isso aí, já matamos duas, né? Já matamos português, inglês, né? E a gente nem começou ainda. Não tem mais, vai lá, continua. A matemática ela é muito importante no Magic. A matemática ela faz parte do estratagema principal do deck, das partidas. Porque cada jogador tem 20 pontos de vida. Então você precisa delinear uma estratégia onde você ataque seu inimigo e reduza os seus pontos de vida a zero para você poder derrotá-lo. Mas vamos criar uma seguinte situação. Eu tenho uma criatura que causa 5 pontos de dano todo turno, atacando, 5 de poder. E você tem uma criatura de 4 de poder. Em quantos turnos a minha derrota te atacando todo turno e a sua me derrota atacando todo turno? Essa é uma conta matemática que pra gente é uma coisa boba. Mas pra eles tem que... Pra mim são 4 turnos, pra você são 5 turnos. Isso é uma bobeira, mas na cabeça deles faz todo sentido que 5 vezes 4 é igual a 20. Aí ele vê a matemática nesse sentido ganhar vida. A matemática não é apenas uma multiplicação, uma soma, uma divisão apenas numa folha de papel. E os professores de matemática estão sabendo aproveitar muito isso. Principalmente porque os decks eles precisam ser construídos. Não adianta você pegar 60 cartas aleatórias e botar e dizer que aquilo é um deck. Não é assim que funciona. Você precisa de uma... eles chamam na matemática de análise combinatória, né? Você precisa de uma certa quantidade de custo 1 para você fazer no primeiro turno, de custo 2 para fazer no segundo turno, de custo 3, e assim eles vão construindo o que a gente chama de curva de mana. Curva de mana. A curva de mana é um cálculo probabilístico, porque não adianta vir mágicas, dragões muito poderosos no primeiro turno que você não vai conseguir colocar na mesa, conjurar. Entendeu? Então, instintivamente ele percebe, poxa, eu preciso de mais mágicas de custo 1 e 2 para fazer no turno 1 e no turno 2 e sobreviver até chegar ao turno 5 e poder fazer as minhas criaturas mais poderosas. Entendeu? Novamente, instintivamente ele vai aprendendo probabilidade, estatística, eles vão calculando quantos terrenos eles precisam. Isso tem toda uma matemática que é feita meio que automaticamente pelos jogadores profissionais, mas para eles já serve como um aprendizado, né? Exatamente. Frações. Então vamos fechar uma aqui. Português, inglês, matemática. O que tal arte? Às vezes, dos artistas, o Magic é um jogo muito artístico. Cada card ele é desenhado por um artista
muito conhecido, que já trabalha para Wizards há muito tempo. E esse artista, ele utiliza recursos artísticos que são muito bem explorados pela professora de arte. Entendeu? Por exemplo, eu sempre cito um caso de um aluno